meu propósito hoje, que me foi dado, é falar sobre as Escrituras como fundamento da vida cristã. Então você vai ouvir coisas que já ouviu muitas vezes, eu estou repetindo, eventualmente uma coisa ou outra seja um pouco diferente. Eu passei agora, vindo para cá, em frente a uma outra igreja, bem pertinho aqui, que tem um letreiro na frente, com um versículo bíblico de Atos, e usaram uma versão cheia de vírgulas. Então eles perseveravam na doutrina, vírgula, e na oração, vírgula, e acontece que no original não tem vírgula, tem e, mas não tem vírgula. Era desconhecida nessa época a pontuação, não tinha vírgula, não tinha ponto. Para que nós possamos entender, as versões, desde as primeiras até as mais recentes, colocam vírgula, ponto e vírgula, dois pontos, ponto, aspas, travessão, para que nós possamos entender. A nossa Bíblia foi escrita como um meio de comunicação. Deus inspirou, escreveu a Bíblia para se comunicar conosco. Não escreveu a Bíblia para se esconder de nós. Concordam comigo? Deus quer ser conhecido por nós. Por essa razão, Ele inspirou, escreveu a Bíblia. Mas às vezes, quando nós lemos a Bíblia, parece que Deus quis se esconder, porque não entendemos o que está escrito. Claro que isso não se aplica a todo o texto da Bíblia, mas se aplica a muitos textos da Bíblia. Mas toda a Bíblia foi escrita para que nós entendamos plenamente. Eu vou ler para os irmãos, ao longo aqui da minha exposição sobre o tema, alguns textos da Bíblia, uma outra versão que eu estou preparando. Peço as suas orações para esse projeto meu, com a finalidade de tornar o texto completamente inteligível, compreensível aos seus leitores, sejam crentes ou não. Esse é o meu propósito de vida até o final dela, que daqui a pouco vão dizer: eu também ouvi o pastor Israel, já falecido. Isso vai acontecer, né? Porque às vezes as pessoas dizem assim: se eu morrer, não. Se eu morrer, não. Quando eu morrer, a menos que veio o arrebatamento, mas a lógica natural, não sabemos quando virá o arrebatamento, é quando eu morrer. Por incrível que pareça, esse garoto aqui de 70 anos vai morrer. Vocês eu não sei, mas eu vou morrer. Então, eu serei um falecido, não sei daqui a quanto tempo, alguém sabe? Não me diga, por favor. Dito isso, irmãos, eu quero sublinhar, destacar, então, que as Escrituras, como é a nossa proposição, são o fundamento da nossa vida, o fundamento da nossa jornada. Eu poderia parodiar a música, então, Gislane, dizendo: sem a Bíblia não dá, não é? Claro que é muito mais profunda a música, se eu estou apenas mencionando esta dimensão. Nós encontramos esta proposta através de uma história que Jesus conta em forma de comparação. Então, eu organizei, na minha versão que se chama Prazer da Palavra, essas histórias de Jesus, ou parábolas, em dois grupos.
aquelas parábolas que são histórias, com começo, meio e fim. Eu as começo com a expressão "era uma vez". E aquelas parábolas que são comparações. Eu comparo com uma mostarda, eu comparo com uma semente, que não contém uma história, mas é uma comparação, também chamada parabolê, em grego, parábola. Estamos diante de uma comparação, Mateus 7, 24 a 29. Jesus, então, conta esta história em forma de comparação. Você pode acompanhar aí na sua Bíblia, na sua versão, por obséquio. Tem muita gente que se incomoda com a profusão de versões. Mas se você pegar um jornal, um texto de um jornal de 20 anos, talvez você não entenda mais. Porque a linguagem muda, as palavras mudam de significado. Quando eu era menino, portanto há muitos anos, a palavra bacana era um palavrão. Uma pessoa decente não usava essa palavra, por causa da origem da palavra. No entanto, hoje, até o pastor Lélio, que é um homem experiente, usa, suponho eu, a palavra bacana. Não é? Se você fala assim, isso é muito legal, depende do contexto. Se for num tribunal, é que está dentro da lei, segundo a lei, não é? Mas se for numa roda de conversa, legal quer dizer, muito bom. É assim a linguagem, é fascinante a linguagem, eu sou apaixonado pela linguagem. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não com os escribas. Lerei agora na minha em preparo versão. Esqueci que sou eu que tenho que trabalhar. Deram folga para o pessoal lá de cima da multimídia, eu que tenho que colocar aqui. Vamos ver se vai, né? Pior que foi. Muito bem. Eu comparo aquele que conhece o Evangelho da graça de Deus e vive de acordo com o que aprendeu comigo, a um homem sensato que construiu a casa da sua família sobre fundações profundas e firmes. Quando as chuvas vieram e inundaram a cidade, a ventania forçou contra a casa, mas ela não desabou, porque estava construída sobre fundações bem feitas. Eu ainda comparo aquele que conhece o Evangelho e não o pratica, a um homem irresponsável que construiu sua casa no areal. Quando as chuvas vieram e inundaram a cidade, a ventania abalou a casa, que rapidamente desabou. A perda foi total. Ao ouvir essas palavras, o povo ficou deslumbrado com o que Jesus dizia. Tinha vida real nelas. Jesus falava com o coração e não apenas da boca para fora, como faziam os teólogos que eles conheciam. Quando eu recebi esse tema, então, pelo pastor Daniel, eu comecei a ler todos os textos em que Jesus fala sobre as Escrituras. Separei esses textos para dizer o seguinte: o coração das Escrituras, ou o centro das Escrituras, é Jesus, com a sua mensagem e com a sua vida. E aqui eu quero fazer
um ligeiro parênteses, porque eu às vezes ouço de irmãos nossos, irmãs nossas, o seguinte: eu amo o Novo Testamento, mas o Antigo Testamento eu apenas leio porque sou obrigado a ler. Então nós temos que olhar para Jesus e ver como ele tratava o Antigo Testamento. Porque o Antigo e o Novo Testamento formam uma unidade. Não se contradizem, mas se correlacionam. Digamos aqui que uma pessoa que tenha 40 anos. Quem aqui tem 40 anos? Só 40, 00. 40 anos, quem tem? Ninguém tem 40 anos? Ah, temos uma jovem, uma menininha aqui que tem 40 anos. A minha filha tem 39, então fica tranquila. Mas você tem 39 anos, 40 anos, você não vai dizer que os seus primeiros 20 anos, você não gosta deles, você tem vergonha deles, porque os seus primeiros 20 anos, de 0 a 20, e os seus 20 a 40, a 39, fazem parte da sua vida. É a sua vida. O Antigo Testamento é a palavra de Deus, tanto quanto o Novo Testamento. Se você não gosta do Antigo Testamento, vou lhe dizer uma coisa para você: o problema é seu, não é do Antigo Testamento. Eu amo o Antigo Testamento. Até me acusam na igreja de eu usar mais textos nas mensagens do Antigo Testamento do que do Novo, o que não é verdade, mas fazer o quê, né? As pessoas pensam o que elas quiserem pensar, são livres para tal. Mas eu olhando a crítica, fui ver os meus sermões, não é verdade. Está bem equilibrado, até porque o Antigo Testamento tem mais livros do que o Novo. Quantos tem o Antigo Testamento de livros? Hein? Está fraco, quantos? Isso. E o Novo? Beleza, viu? Todos logo sabiam, mas o Antigo, quanto é que tem mesmo? 37. Então, mas né, maior, muito mais páginas, né? O Antigo Testamento. Mas eu estou fazendo essa brincadeira para dizer o seguinte: ambas, a primeira parte e a segunda parte, são a Bíblia. Ontem meu time jogou, ganhou de 2-1, e eu assisti parte do primeiro tempo. Não assisti o segundo porque tinha um compromisso gastronômico, ao qual eu compareci, muito aborrecido da vida. Mas depois eu soube que no segundo tempo o meu time que abriu o jogo, cedeu o empate, ganhou o jogo. De qual tempo eu gosto mais? Do primeiro ou do segundo? Ambos, 2-1, um gol no primeiro e outro gol, golaços na verdade, no segundo. É isso que eu quero dizer. Vamos acabar com essa coisa aqui. Eu sou do Antigo, eu não sou dizimista, porque esse negócio de dízimo é do Antigo Testamento. Meu irmão, minha irmã, se você não é dizimista, invente outra explicação. Essa não cola. Porque é claro que também no Novo Testamento nós temos a ideia do dízimo e forma uma unidade. Esse é o ponto que temos que considerar. Então Jesus disse o seguinte, na versão que talvez você use. Mateus 5, 17 a 18. Abra isso. Se eu quero que vocês examinem a Bíblia, eu tenho que pedir a vocês que a abram, não é verdade? Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Ontem eu gastei alguns minutos com essa versão aqui, porque eu não estou satisfeito ainda. Mas eu digo o seguinte: não concluam, Israel, trabalho. Eu estou atrasado na coisa aqui, olha. Isso. Não concluam precipitadamente que eu vim revogar o que o Antigo Testamento diz. Lei e profetas, sinônimo do Antigo Testamento. Na verdade, eu vim para obedecê-lo, evidenciar a importância dele
e confirmá-lo. Certamente, aqui estou para reafirmar tudo o que ele, o Antigo Testamento, diz, palavra por palavra. Ele continua valendo e assim será até o final do mundo. Então Jesus veio para o segundo tempo. O antigo é o primeiro tempo. O segundo testamento, ou o Novo Testamento, é o segundo tempo. Mas o jogo tem dois tempos. A Bíblia é completa. O antigo e o novo são dois tempos do jogo, da partida maravilhosa de Deus jogando conosco. Então, essa é a primeira mensagem que eu queria reforçar, eu sei que você já sabe disso, reforçar para você. Não há contradição entre o Antigo e o Novo Testamento. E mesmo quando Jesus corrige o Antigo Testamento, ele corrige a interpretação que os fariseus davam. Ele não corrige o Antigo Testamento, mas a interpretação, a época dele, dada. Segunda verdade que quero enunciar aqui: as Escrituras nos abrem a porta para a vida eterna desde agora. Desde agora, porque você sabe muito bem que a nossa vida eterna não começa quando nós morremos. Ela continua. Jesus não veio aqui para nos preparar para viver no céu. Ele veio nos preparar para viver aqui e agora. E essa vida que temos aqui agora é uma prolepse, uma antecipação, um pré-jogo da grande partida da vida, que é a eternidade. As Escrituras, portanto, nos abrem a porta para a vida eterna. E Jesus então disse o seguinte, no seu diálogo com os fariseus e saduceus: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Ou, quanto às Escrituras que vocês conhecem e amam, como tendo as palavras de valor eterno, a verdade é que vocês se recusam a crer no que elas dizem sobre mim. Então, a segunda mensagem deixa bem claro que todas as Escrituras foram produzidas, preparadas por Deus eterno, para nos abrir a porta para a vida eterna. Isso está no Antigo Testamento, está no Novo Testamento, e a questão dele aqui é que as pessoas liam as Escrituras, liam o que falava sobre o Messias. Quando o Messias veio, não creram no Messias. Na verdade, não criam nas Escrituras. Então, primeiro cuidado nosso é olhar para dentro de cada um de nós, para as nossas vidas, e nos perguntar se essa certeza da vida eterna já habita de modo inacessível, imurchável, intirável do nosso coração. Porque, irmão, irmã, se eu não tenho a convicção da vida eterna, parodiando o apóstolo Paulo, eu sou um dos mais infelizes homens da terra. Porque Jesus veio para nos dar vida eterna. Onde lemos isso? Nas maravilhosas Escrituras do Antigo ao Novo Testamento. As Escrituras mostram a permanência do poder eterno. Aqui eu faço um pequeno parênteses também. Existe uma corrente teológica entre batistas, presbiterianos, metodistas e outros evangélicos tradicionais como nós, chamada essa corrente de cessacionista. Isto é, os milagres, as maravilhas, os sinais gigantescos feitos no Antigo Testamento, no Novo Testamento, pelo Deus eterno, não são feitos mais hoje. Foram para uma época, cessaram.
Daí cessacionismo. O que Jesus diz? Marcos 12, 24. Não provém, respondeu-lhes Jesus, não provém o vosso erro de não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus. Ou, sabem qual é o problema de vocês? É que vocês não conhecem de fato nem as Escrituras e nem o poder do Deus eterno. Há muitos anos eu li um livro muito bom de um autor chamado, eu acho que ele está vivo ainda, tá? Tão vivo que eu nem lembro o nome dele mais. Mas ele diz o seguinte, muito interessante, ele fala assim: nós, os pentecostais, acreditamos muito no poder de Deus. Segundo parágrafo. Nós, os tradicionais, cremos muito no poder da palavra de Deus. Observem o que ele, com muita propriedade, colocou nesse seu livro já esgotado. É que às vezes nós nos dividimos entre aqueles que creem no poder maravilhoso de Deus, por meio da oração, e aqueles que creem no poder da palavra, no que ela nos diz. Como se houvesse o Deus da palavra e o Deus do poder, que não se comunicam. O que Jesus está dizendo aqui é o seguinte, simples: a minha palavra é verdadeira, como também o meu poder é real. Evidentemente que sobre milagres, as épocas exigem diferentes milagres. Hoje, do modo absolutamente analítico, nós não temos que atravessar o Mar Vermelho. Até porque não somos hebreus saindo do Egito e acossados aqui pelo exército de Faraó. No entanto, do ponto de vista metafórico, quantas vezes Deus abriu para nós para que passássemos o Mar Vermelho? Não mais aquela figura, vamos dizer, histórica, porque nós não somos hebreus, mas temos as nossas situações que se assemelham à realidade do Mar Vermelho, e Deus tem que abrir, e Deus abre, se Ele quiser. Onde nós temos aí alguma dificuldade, né? Porque às vezes nós queremos, não dizemos isso como alguns outros fazem, determinar o que Deus faz, como se nós soubéssemos o que é bom para nós. Eu sou surdo do ouvido esquerdo, o preferido das pessoas para me cochicharem fofocas, o que é muito bom, porque eu não as ouço. Bem como, né, pastor, os recadinhos do púlpito. Chega assim, pastor, olha, avisa que vai ter reunião das senhoras. Eu não dou aviso, eu não escutei. Falou do lado esquerdo. Tem que falar do lado direito. Aí eu escuto já controvérsias, tudo. Televisão lá em cima, lá em casa. Bom, isso é bom ou é ruim? Ser surdo desde menininho, passar por 3 cirurgias, o ouvido purgar a vida toda, isso é bom ou é ruim? Não respondo porque vou responder errado. Porque, no meu caso, foi sensacional. A melhor coisa que me ocorreu. Se Deus me curasse, eu não estaria aqui hoje. E eu penei. 3 cirurgias, uma aos 8, 9 anos de idade, a segunda aos 19, aos 18, a terceira aos 19, e continuei surdo. Só isso também, não dói, só fiquei surdo dele. Por que eu digo que foi uma grande bênção na minha vida? Porque os meus colegas eram bons de bola, bom de bicicleta, bom de subir em árvore, bom de nadar,
bom de dar soco nos colegas. Eu era péssimo em tudo isso. Até hoje não sei andar de bicicleta, logo nem de motocicleta, não sei nadar, não sei subir em árvore. Nunca dei um soco em ninguém, não por ser bonzinho, porque eu sabia que eu ia perder. Fraco, porque qualquer coisa saía sangue do meu ouvido. Se eu corresse um pouquinho, sangue do meu ouvido. O que eu fiz? Claro que eu sei disso depois. Eu fui buscar o meu caminho. Qual foi o meu caminho? Livro. Fui ler. E como eu também era ceguinho, eu fiz cirurgias, eu sentava no primeiro banco. Eu não sabia que eu sentava no primeiro banco porque eu era surdinho e ceguinho. Mas ou eu sentava ali, ou não ouvia, ou não via. Tudo que eu sou, eu devo a ser ceguinho e surdinho. Observe o que eu quero dizer. Como é que eu vou dizer, Senhor, olha, faz assim comigo, tá? Porque isso é o melhor para mim. Eu sei. Esse é o nosso problema, não é? Em nossas orações, não entender que o poder de Deus, inclusive, é o poder da onisciência, da presciência e de saber o que é bom e o que não é bom para mim. Então, tudo que Deus me fez, posso lhe garantir, não foi bom não, foi ótimo. Esse é o poder de Deus. É disso que Jesus aqui nos fala, de nós entendermos que o poder de Deus continua até hoje. Deus não mudou. Tudo o que está na Bíblia acontece hoje. Mas vamos lembrar que tudo aquilo que aconteceu, aconteceu para atender a uma necessidade. As necessidades mudam. E Deus vai se adaptando às nossas necessidades para as responder. Para compreendermos as Escrituras, nós precisamos do Espírito Santo. Lucas 24, 45 a 47, você pode abrir aí, nós lemos assim. A seguir, Lucas 24, 25 a 47, desembainhar a espada, 1, 2. A seguir, alguns se lembraram, né? Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Não importava se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras e lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Na versão presente da palavra, Jesus lhes disse mais: lembrem-se que eu lhes disse, quando estávamos juntos, que iria se cumprir tudo aquilo que as Escrituras, de Gênesis a Malaquias, profetizaram a meu respeito. Aos poucos, eles foram entendendo as Escrituras. Jesus continuou o seu ensino. Nas Escrituras está profetizado em Isaías 53, que eu morreria, mas em Oséias 6, que ressuscitaria ao terceiro dia. Eu mesmo lhes disse que vocês devem pregar a mensagem do Evangelho, para que os que se arrependerem dos seus pecados sejam batizados em todo o mundo, a começar por Jerusalém. Vocês viram tudo isso acontecer com os seus próprios olhos. O livro sagrado, ele tem dois sentidos. Um sentido evidente, que lemos e entendemos, e um sentido profundo e espiritual. Um dos mais lindos sermões que eu já li sobre aquela fala de Filipe, quando ele diz que só tu tens a palavra de salvação. Belíssimo sermão, umas 8 páginas de um autor, e ele termina assim: mas eu sou ateu.
Ou seja, ele entendeu o que era evidente, mas ele não entendeu o que era profundo. Porque o profundo só nos chega pelo poder do Espírito Santo em nós. A Bíblia, portanto, é trinitariana, no sentido que o Deus Eterno, Pai, nos fala sobre Jesus e o Espírito Santo nos dá o perfeito entendimento. Porque essa história aqui é aquela da travessia, da viagem de dois seguidores de Jesus, um chamado Cleopas, outro anônimo, caminhando de Jerusalém para Emaús. Olha que interessante. Eles estavam batendo um papo, os dois, falando sobre os últimos acontecimentos em Jerusalém, e Jesus vai caminhando junto, aperta um pouquinho o passo e cola o ouvido direito, é claro. Vocês viram que eu já fiz assim? Não fiz assim, ó. Eu já fiz assim, para ouvir. O que é que vocês estão falando aí? Você não sabe? Que ignorante você é, não é? Não tem outro assunto em Jerusalém, a não ser a crucificação de Jesus. Ah, como é que foi isso? Aí eles contam a história toda. Mas eles não perceberam quem era Jesus. Só perceberam quando o Espírito Santo lhes revelou. Aí eles disseram, pois é, olha, nós estávamos com ele e nós sentimos uma coisa diferente no nosso coração. Mas nós não sabíamos o que era. Agora nós sabemos. O texto, então, diz assim, o finalzinho, né? Vocês viram tudo acontecer com os seus próprios olhos, mas não entenderam. Eu estava com vocês não entenderam. Só quando eu lhes revelei, diz o texto tradicionalmente, como que escamas caíram dos seus olhos. Ah, que estúpidos que nós éramos. Mais ou menos assim. Então, eu quero dizer que, quando eu abro a Bíblia, quando você abre a Bíblia, Senhor, me ilumine. Não para eu entender aquele texto difícil, não, mas para que eu possa entender esse texto simples, é tão simples. Mas o que ele quer dizer? Para mim, como é que eu me aproprio disto? Se não, é como o ateu, que escreve belíssimamente e interpreta magnificamente o texto, mas para ele não quer dizer nada. Então a Bíblia não é para não dizer nada, é para nos dizer tudo. É a razão de nossa vida, o sentido de nossa vida, a alegria, a paz de vida. Mas isso não é um texto apenas que nos dá, é o Espírito Santo que nos comunica. A quarta verdade que quero trazer, ou melhor, eu quero então entrar por um outro caminho agora aqui, que quero responder a seguinte pergunta: o que acontece quando nós lemos as Escrituras? Deixa eu contar uma experiência aqui pessoal. Nós temos em nossa igreja uma pessoa que frequenta a igreja, mas não é convertida. Há anos frequenta a igreja, mas não é convertida. Ele é do mundo comercial, um empresário bem-sucedido na nossa cidade. Quando eu proponho alguma coisa, seja na conversa pessoal com ele, seja no púlpito, ele me faz uma pergunta. Uma pergunta, não vou colocar um adjetivo, que o homem está vivo, né? Uma pergunta. Israel, o que é que você ganha com isso? Essa pergunta pode parecer, o cara não entendeu nada. É verdade. Por outro lado, eu penso que às vezes nós temos dificuldade com a Bíblia, porque nós não fazemos essa pergunta e não lhe damos a resposta. Então eu vou fazer mais um adendo aqui. Quando eu era menininho, é a história de vocês, nosso pai ou nossa mãe ia nos acordar para levar para a escola. A maioria de nós, algumas crianças são exceção, a maioria de nós fazia tudo para não acordar. Mais um pouco, mamãe, agora não, está cedo ainda. Há crianças que têm dificuldade de acordar. Mas os pais, meu filho,
Vamos lá, pega pelo braço, pelo pé, levanta, dá um jeito e acorda a criança, se ela é desse tipo como eu, de não gostar de acordar. Até hoje, quando a relógio desperta, eu me pergunto, para que eu existo? Para que eu nasci? Né? Depois eu entendo quando eu acordo, mas naquele processo ali foi doloroso. Sabe o que estou fazendo essa brincadeira toda? Para falar dos nossos problemas com os mandamentos de Deus. O nosso Pai fez aquilo para o bem de quem? Dele ou meu ou nosso? Para o nosso bem. Acordar cedo, ir para a escola, estudar, não é? Crescer na vida em todos os sentidos. Os mandamentos de Deus não são para o bem de Deus. Deus é puro, santo, perfeito. Se eu obedecer o mandamento dele, ele continuará puro, santo e perfeito. Eu aqui vou ter problemas. Então, se a gente tivesse essa ideia na cabeça de que os mandamentos de Deus não são para o bem dele, mas para o nosso, tudo seria diferente. Eu menciono de novo o dízimo. O dízimo é para o bem de Deus ou para o nosso bem? Nosso, não falando de igreja, não. Nosso, meu. O dízimo é para o nosso bem. Quando nós damos o dízimo, nós aprendemos a administrar os nossos 100%, ficando só com 90%. Quando nós não damos o dízimo, nós não sabemos o que fazer com os nossos 100%. Porque o dízimo é pedagógico, o dízimo é para o nosso bem. Isso se aplica a todos os mandamentos, são para o nosso bem, para vivermos melhor aqui, na terra que o Senhor Deus te dá, não é? Na versão antiga lá, na realidade também antiga, e hoje. Aí o nosso olhar sobre o mandamento, porque a gente faz o seguinte, tem aqui o mandamento, será que tem alguma cláusulazinha aqui que eu posso escapar? Não é? Nós somos advogados amadores que procuramos uma brecha na lei para nos absolver do nosso crime. O advogado faz isso e alguns são muito competentes, recebam todos, se houver algum aqui, os meus cumprimentos são brilhantes. Às vezes fazemos o mesmo. Bom, aqui diz o seguinte, olha, honra teu pai e tua mãe. Mas se o meu pai não foi legal comigo, então eu acho que eu não tenho que honrar meu pai e minha mãe. Aí eu começo a dar, né, as voltas, as explicações todas, como se aquele mandamento fosse para o bem do meu pai e da minha mãe. Não é, é para o meu bem. Quando eu honro meu pai e minha mãe, eu sou abençoado, eu sou enriquecido de muitas maneiras. Todos os mandamentos de Deus são para o nosso bem. Por isso, eu vou enunciar aqui, à luz dessa indagação desse sermão, qual é o benefício, o que eu ganho lendo a Bíblia. Primeiro, nós aceitamos o Evangelho da graça de Deus, que exige arrependimento e fé. Quando Jesus começou o seu ministério, Marcos 1, 14 e 15, pode abrir aí, por obséquio. Depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo, o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Ou, na versão Prazer da Palavra, João Batista foi encarcerado. Pouco tempo depois, Jesus deixou a Judéia e foi para a Galiléia. Ele pregava o Evangelho dizendo o seguinte, acabou a espera. O Evangelho da graça de Deus está perto. Portanto, arrependam-se e creiam no Evangelho da graça de Deus. Então, o primeiro benefício que eu recebo lendo a Bíblia é eu conhecer o Evangelho, arrepender-me dos meus pecados e ser salvo. Espero que essa seja a sua condição. Que todos vocês aqui
ler o Evangelho, confessar os seus pecados e estão já na vida eterna, no primeiro tempo dela. Dia que Deus quiser, o segundo tempo, no céu. Segundo lugar, eu li um artigo muito interessante de um colunista da Folha de São Paulo, chamado Julian Fuchs, não conheço. Ele falou da sua filha de 5, 6 anos, que ele sentia que ela sofria de uma angústia. E ela entendeu que ela sofria de uma angústia, que é a angústia do nosso tempo. Teve um sociólogo canadense, já falecido, chamado Jacques Barzun, que ele disse o seguinte: nunca tivemos tanto conhecimento, tanta tecnologia, tanta riqueza. Mas você não ouve ninguém dizendo: ah, eu sou feliz. Muito interessante essa percepção dele. De fato, há uma angústia no ser humano. Então, eu estou dizendo que quando a gente lê a Bíblia, nós temos preenchido o vazio que essa angústia no nosso coração nos atormenta. Sem Jesus não dá. Sem Jesus é angústia. Sem Jesus eu não sei por que eu vim, para que eu vim, para onde eu vou. Eu não sei. Mas com Jesus eu sei por que vim, o que estou fazendo aqui e como serão os meus dias finais, que não vão ter fim. Não tenho razão para sentir angústia. O ladrão, João 10:10, vocês sabem de cor, vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ou, o ladrão, está pequenininho ali, o ladrão quer somente roubar, matar e destruir. Eu vim para lhes dar vida, e vida transbordante. Não há lugar para angústia. Isso nós ganhamos, é o benefício, permita-me que a palavra, é a vantagem de quem lê a Bíblia. Como diz um anúncio de um cartão de crédito, não tem preço. Não tem preço não sentir angústia. Irmão, você vai morrer. Muito provavelmente você vai morrer, eu com certeza. Mas o que isso realmente significa fora o eventual sofrimento? Nada. Porque eu vou viver o resto da minha vida no céu. Se eu viver mais 10 anos, viverei aqui 80. Mas o que são 80 anos comparados com a eternidade? Quanto tempo dura a eternidade, Paulo, nosso matemático ali? Né? É eternidade, é eternidade. Não, mas compara os meus 80 ou 90 com a eternidade. Como diz um amigo meu, ainda vivo, é o substrato de pó de nada. Eu sei que é profundo, eu sei que isso, agora eu fui profundo demais. É o substrato do pó de nada. Os meus 80 anos ou 90, eu sei, não quero dizer nada diante da eternidade. Bilhões, trilhões, quatrilhões. Eu não continuo porque eu não sei o que vem depois de anos. Não tem fim. Eu posso ter angústia, porque nesses meus 80, 90, 100 anos, eu tenho problemas, eu tenho doenças, eu tenho falta de dinheiro, eu tenho pessoas que não gostam de mim. Eu posso ser angustiado por essas coisas tão pequenas e tão passageiras. Eu penso, meus irmãos, um dia eu tentei aconselhar um casal para que ele não se separasse. Ele me disse assim:
Mas ela não quer passear comigo, ela quer ficar em casa, eu quero aventura. Depois fiquei pensando, gente, que pobreza de espírito. Tem alguma outra razão, mas essa, francamente. Porque ele está olhando a vida dele na perspectiva de alguns poucos anos. Porque daqui a pouco ele vai ficar velhinho, ele também não vai querer sair de motocicleta por aí. Até pode querer, mas não vai conseguir. Ele está jogando fora a vida dele com a sua família, com os seus filhos, por causa de uma coisa, é falta da visão da eternidade. Nós muitas vezes não temos a visão da eternidade, e a Bíblia nos dá a visão da eternidade. Ó glória. Terceira coisa que eu ganho lendo as Escrituras: eu adquiro sabedoria para tomar decisões certas. Nós todos temos um probleminha com a chamada vontade de Deus. É da vontade de Deus que eu me case com fulana ou beltrana, ou que eu me case com esse garoto maravilhoso, bonitão aí, ou não? É da vontade de Deus. A gente pensa na vontade de Deus como uma caixinha que você faz uma oração, aí abre a caixinha e o nosso futuro está ali revelado. Deus não é cartomante, é outro departamento. Mas Deus nos dá sabedoria. Eu olho para aquela moça, isso já foi há muitos anos, né? E digo, eu acho que sem ela minha vida não vale a pena. O nome disso tem um nome, começa com A, termina com R, e no meio tem a letra M e a letra O, entenderam, né? É isso, não tem explicação não, né? Mas só que tem um probleminha, ela A ou B, então não vai dar certo. Bom, aí eu preciso de sabedoria para decidir. Nós precisamos de sabedoria para tomar decisões. Onde eu tenho essa sabedoria? Na Bíblia, gente. Né? Hoje aqui o garotinho, acho que foi o garotinho, ele citou um dos provérbios. É maravilhoso. Gente, o livro de provérbios, eu fiz a paráfrase de provérbios. Gente, não tem igual na literatura mundial. É uma coisa, se me permite a expressão, do outro mundo. É sensacional. Como é que eu ganho e gasto dinheiro? Provérbios. Como é que eu trato meu pai e minha mãe? Provérbios. Como é que eu escolho a minha esposa? Provérbios. Como é que eu lido com os meus amigos que são traíras? Provérbio. Provérbios, qualquer área da sua vida que você pensar, Provérbios lhe diz como fazer. Você vai obedecer ou não, é o departamento que lhe cabe. Então a Bíblia, meus irmãos e minhas irmãs, se eu pudesse chamar de baú um pouco antiga, né? É um baú de sabedoria para todas as áreas da vida, todas as áreas da vida. Eu diria até que a Bíblia é um manual de conselhos que Deus nos dá. Se vamos colocar em prática aí, é uma decisão nossa. O que eu ganho então lendo a Bíblia? Eu fico mais esperto, mais sábio. Eu até, se tem aqui algum mestrando, doutorando, fica aí a dica de um tema. A diferença entre um evangélico de verdade, um crente de verdade, na sua qualidade de vida, em comparação a um que não é. Eu um dia intentei fazer essa pesquisa num dos mestrados que eu fiz, mas depois eu desisti, porque é difícil responder. Você teria que acompanhar uma pessoa jovem que não era crente e o outro que também não era crente. Um se converteu e o outro não. Acompanhar coisa de 20 anos para você realmente fazer uma validação científica do tema. Mas quando nós olhamos para os resultados bem comuns, e nossa igreja tem pobre? Tem. Mas comparado
com a miserabilidade do mundo lá fora, não tem. Por que não tem? Nós ajudamos uns aos outros, mas não é só isso. Ele para de fumar, já economiza uma notinha considerável. Ele para de beber, já economiza uma outra. Ele olha a vida dele como uma coisa que tem sentido, porque ele é amado por Deus, não precisa fazer isso ou aquilo. Ele melhora de vida. A fé nos melhora de vida. É impressionante isso. A Bíblia é impressionante, mas tem que ler, né? Então, e aí que entra o texto áureo nosso de hoje, quando Jesus compara duas pessoas. Vamos dizer aqui na linguagem de hoje, um crente e o incrédulo. Termos que nós utilizamos, não são muito bons, mas são os que nós utilizamos. O crente ia construir uma casa. Aí ele fez o projeto, contratou um arquiteto, fez um projeto, contratou um engenheiro, não é? E colocou o que nós, na nossa infância, aqui os mais antigos, chamavam de alicerce. Se lembram do alicerce? Isso não existe, né? Cientificamente falando, não tem alicerce. Tem as fundações. Né? Hoje o termo técnico é esse. Nós colocamos as fundações. E eu me lembro, menino, com meu pai, já falecido. A pastora Ana Cleide ali me deu esse epíteto aí de só falar de morto. Então vamos lá. A gente carrega marcas injustas que nos colocam. Fazer o quê? Eu me lembro, Ana, que esse terreno que meu pai comprou para construir a nossa casa, câmera, ação. No corte também caprichem aí. Ficava meio num... Não chegava a ser um charco, mas ficava um pouquinho abaixo do nível da rua. O que meu pai fez? Eu me lembro até hoje tenho calo disso. Nós íamos num lugar mais elevado, com um carrinho de mão, aquele, né? Tem só aquela rodinha na frente, enchíamos e colocava no terreno, até nivelá-lo bem, e depois socar acima do nível da rua. Me lembro disso nitidamente. Depois eu vi que meu pai, não sei o que ele contratou, não contratou ninguém, não sei dizer, eu era criança, colocou uma base quadrilateral, não é? São as fundações, e ali ele construiu a casa. Um homem sábio. Jesus disse que o incrédulo ou não crente fez o seguinte: chegou, estava lá o terreno meio no charco lá, nem se importou, botou uma parede aqui, parede ali, ficou ali. Bom, no primeiro caso, deu aquele temporal, e aí, a casa ficou em pé, porque o homem era sábio. As Escrituras eram o fundamento da sua vida. Meu irmão, quando a Escritura é o fundamento da sua vida, o vento bate. Eu ouso dizer que até bate mais forte. Sabe por que bate mais forte? Porque o crente ele não pega a nota fiscal de valor errado, sai mais caro, né? Paga mais imposto. O não crente não compra material de segunda categoria, porque ele lê a Bíblia, sabe que tem que fazer uma fundação boa. E aí vão as outras coisas todas. Mas o vento vem e a casa fica. Agora, quanto à outra, a perda foi total. É isso que nos dá a Bíblia. Nos dá sabedoria para tomar decisões certas, para fazer aquilo que é certo. Mais ainda, quando nós amamos as Escrituras, nós alcançamos uma qualidade de vida elevada. Longe dos vícios que nos aprisionam, das ideologias que nos cegam e dos conselhos ruins que nos maltratam. Tem um ex-ministro aí, só vou dizer que ele é careca, mais nada vou dizer, que dá conselhos às pessoas e aos governos sobre economia. É um dos maiores consultores de economia.
Mas quando ele foi ministro, a inflação chegou a 80% ao mês. As novas gerações nem sabem o que é isso. Eu vou ouvir esse cara? O que ele tem para me dizer? É a mesma coisa que ir a um cardiologista e o cara está fumando. Eu vou me consultar com esse cardiologista? Nem morto. É a mesma coisa que eu estou ruim no meu casamento, procuro um conselheiro que está no 4º casamento. O que é que esse cara tem para me explicar? Bem, a minha proposição muito simples é que as Escrituras, então, nos mostram como nós podemos viver. E eu trouxe aí esse texto de Mateus 6, 22 a 25, que é de uma beleza, em que Jesus, então, pode abrir aí, por favor, Mateus 6, 22 a 25. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas são. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Ou, tudo depende da motivação. Se suas motivações forem boas, será bom o que fizerem. Se forem ruins, vocês só farão coisas erradas. Lembrem-se disto. Se as suas motivações forem pecaminosas, vocês produzirão pecado atrás de pecado. Vocês precisam fazer as escolhas certas. Não dá para fazer o bem e o mal ao mesmo tempo. Vocês precisam decidir de que lado estão, que seja do lado do Deus eterno, não do dinheiro. Diante disso, eu lhes digo, não pensem que a vida se resume em comer, beber ou vestir. A vida é mais que a comida, o corpo é mais que a roupa que vocês vestem. Quando nós, então, lemos as Escrituras, nós entendemos quais são as prioridades da nossa vida. Tendo-as claras para nós, nós alcançamos uma vida maravilhosa. De vez em quando o irmão de nossa igreja dá um testemunho de sua conversão. E ele então narra, ele diz, quanto tempo eu perdi. Eu poderia ter a vida maravilhosa que eu tenho, ele tem muitos problemas de saúde, se eu tivesse me convertido antes. Talvez nem tivesse meus problemas de saúde. Então, a Bíblia, nós ganhamos com isso. Vou então agora ao meu último ponto. Como devemos ler as Escrituras? Com paixão. Qualquer coisa que nós façamos, se não for com paixão, só por dinheiro. Temos lá um emprego, detestamos, mas infelizmente precisamos dele, não temos como sair, é uma coisa. Infelizmente a maioria das pessoas só trabalha por dinheiro. Gente, deve ser horrível trabalhar só por dinheiro. Deve ser um suplício, um castigo, uma escravidão, um dia que não acaba nunca. Realmente você vai nos lugares, as pessoas, quando se usava relógio de pulso, né? Olhando as horas. Agora o celular só para ver as horas. Deve ser insuportável. Eu nunca trabalhei assim na minha vida, nunca na minha vida. Deus me deu esse privilégio.
Só trabalhei naquilo que eu gostava, seja o jornalismo, seja o professor, seja a pesquisa, pesquisador, sempre foram minhas paixões. Agora a pregação, e agora o pastorado, essa versão da Bíblia, é só paixão. Eu não ganho nada com isso, se pudéssemos medir aos olhos da nossa sociedade. Mas eu faço com paixão. Então eu estou aplicando essa palavra aqui. Gente, a vida é paixão. Podemos dar outros nomes, entusiasmo, alegria, prazer, qualquer palavra, mas a vida é paixão. Então nós temos que ler a Bíblia com paixão, com a apaixonada certeza de que ela é a viva palavra de Deus. Para o meu avô, para o meu pastor, para o meu professor da escola bíblica, também, mas para mim. A Bíblia é a palavra de Deus para mim. Deixa eu contar uma historinha bem simples. Um irmão nosso já falecido, um homem santo, Luiz Antônio Curvacho. Eu dava um estudo bíblico, pastor Lélio, na quarta-feira, e estávamos lendo o livro de Gênesis, uma história lá daquela oração de Agar, né? Ele estava sentado no segundo banco ali, aí eu vi que ele estava assim meio querendo dizer alguma coisa. De quem foi, irmão Luiz? Ele era muito, uma dama, capixaba, né? Uma dama, muito educadíssima, um cara sensacional. Sabe, pastor Israel, é o seguinte, esse texto está aqui para mim, porque Deus é o Deus da vista, o Deus da visão. Eu estou sem entender nada. Amanhã eu vou fazer cirurgia de catarata. Eu acabei de ler aqui que Deus é o Deus da visão. O meu coração, estou confortado. Gente, isso é a Bíblia. Nenhum outro livro é isso. É claro que Agar falou aquilo por um problema dela. Mas quando o irmão Luiz Antônio Curvacho leu, isso aqui é para mim, e é toda a verdade, gente. Porque a Bíblia é isso, o benefício dela. Gente, quem não está lendo a Bíblia, desculpe, está perdendo, mas é muito. Não vou falar isso não, não falei isso. Vou dizer assim, quem está lendo a Bíblia está ganhando muito. Mas tem que ser com paixão, certeza. Talvez, não sei, não, é a certeza. Eu falo aqui para as novas gerações. Hoje vivemos num mundo, sempre foi assim, tá? Mas hoje, mais fortemente, que tudo é questionado. Será que é... Há algum tempo um garoto que está vivo me procurou. Algum tempo antes ele tinha tomado decisão por Cristo, num culto, me procurou. Ele começou assim: eu quero falar com você como filósofo, não como pastor. Falei, como diz o carioca, deu ruim. Não vem coisa boa daí. Aí ele começou a fazer uma razoada. Eu disse, disse 1, 2, 3. Eu disse, você leu o Código da Vinci, não leu? Eu li, mas você leu o Código da Vinci. O que o Código da Vinci fez? Quem viu o filme aqui, o Código da Vinci? Muita gente. Não, o livro, quem leu o livro? Ótimo, muito bem. Eu li o livro, vi pedaço do filme. Eu gosto mais de ler, né? E aí ele fala assim, ele começa a questionar. Será que de fato Maria Madalena é aquilo que os evangelhos dizem? Aí cria uma ficção em torno de Maria Madalena. Será que esses 66 livros da Bíblia que tem aí são realmente os 66 livros, ou não esconderam alguns de nós? Aí inventa sobre os apócrifos. Literatura, diversão. Mas a minhoca se instala cérebro adentro e vai até a ponta dos pés. O Código da Vinci, na minha percepção, é um dos livros mais deletérios da história da humanidade para a fé cristã, aqueles que têm pouca fé. Não é? Porque ele usa ficção, as pessoas não leem como ficção, porque está misturado com fatos reais. O que é ficção, o que não é, não dá para saber, e tudo vira ficção.
E hoje o cara continua ateu. Estava num bom caminho, mas leu esse livro. Dali ele foi ler um outro filósofo que eu abomino, chamado Wilhelm Friedrich Nietzsche. Horrível, péssimo pensador, mas é insensado, é divinizado, contraditório, mas as pessoas amam Nietzsche, ele vai na mesma linha do Nietzsche, com um grande estrago. Por isso, gente, não é só a emoção, é a razão que diz. Esse livro é para ser lido com a certeza de que é a viva palavra de Deus. O Salmo 119, que eu garanto que a maioria aqui nunca leu inteiro. Não, vamos pesquisar. Quem aqui já leu o Salmo 119, todos os seus versículos? Pronto, fui negado, eu fui rechaçado, eu fui desmoralizado aqui. Ok? Gente, para quem está em casa, a câmera não pegou, todo mundo levantou a mão, tá bom? Então, você que está em casa, precisa saber. Mas o Salmo 119, você já reparou, primeiro que é uma oração, correto? Segundo, que só tem um assunto. Qual é o assunto do Salmo 119? Palavra de Deus. É só e exclusivamente só. Gente, é de uma coisa assim impressionante. Quando eu fiz a parábola do Salmo 119, eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? A beleza dele. Mesmo tema. Ele vai discorrendo sobre isso e sempre dizendo, é a tua palavra que me aconselha, é a tua palavra que me cura, é a tua palavra que me orienta, é a tua palavra que me dá paz, é a tua palavra que... Eu amo essa palavra. Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho é. Segundo lugar, além dessa apaixonada certeza, gente, desculpe o que eu vou dizer, pode parecer pouca modéstia da minha parte, mas é o que estou falando para os jovens, estou pensando neles aqui. Eu tenho faculdade de teologia e de comunicação, mestrado em teologia e em história, doutorado em filosofia. Eu digo a você que eu já li todos os filósofos importantes, já li. Tem muito ainda para ler, já li. Quero dizer a você o seguinte, eu estudei. E posso dizer, primeiro, não tem como literatura, nem estou falando de palavra de Deus, não tem como literatura, livro mais impressionante, mais completo, mais bonito do que a Bíblia. Não tem. Pega Hesíodo, não chega nem aos pés, mas nem aos pés. Pega Shakespeare, não chega aos pés dos Salmos de beleza. Citei 2 casos. Não tem livro mais profundo, filosoficamente. Pega Sócrates. É nota de rodapé. Sócrates é nota de rodapé perto do apóstolo Paulo. Filosoficamente falando, não tem livro mais profundo que dá nó na nossa cabeça. Tem que ralar muito para entender 10% em alguns textos. Porque é profundo. Mas nós temos o Espírito Santo para nos revelar. Então, não tenha vergonha de dizer eu leio a Bíblia, de carregar, se for o caso da sua Bíblia, hoje está no celular. Não tenha vergonha não, porque você tem coisa melhor do que os seus amigos, que tem o quê? Tem Michel Foucault. Tenha paciência, esse livro é eterno. Claro, veio da onde? Da minha mente? Da mente de Deus. Desculpe minha paixão. Não, sem desculpa, mas assim, é um livro apaixonante. Gente, eu fico, o que seria da minha vida se não fosse a Bíblia? Não saberia nada. Eu sou ignorante, muito ignorante, mas sem a Bíblia eu seria mais ignorante ainda. Eu estou com essa experiência, como eles disse, de escrever essa paráfrase da Bíblia. E aí, eu pego a versão que nós temos, vou lá no original. Eu acho que pode ficar melhor a tradução, mais inteligível aqui. Vou dar um exemplo. Eu não fiz ainda Timóteo. E aí, Timóteo diz assim: combati o bom combate.
Combati o bom combate. Terminei a carreira, guardei a fé. O que se combate? Eu fui pesquisar. Semanas pesquisando. O combate aqui não é guerra, como a gente imagina. Falar é guerreiro, abomina essa frase. Deus é da paz, não da guerra. Combate é o jogo da Olimpíada. Eu fui à Olimpíada, como se fosse assim, é uma metáfora, e me dei bem na competição. Gente, que riqueza! Sabe o que eu descobri ainda? Que essas palavras que ele usa rimam entre si, e não havia rima naquela época. Que ele me deixou assim, estonteado, eu nem fiz ainda, não tive coragem de fazer ainda. Estonteado com tanta profundidade, tanta beleza. Porque assim é o texto bíblico. Quanto mais você lê, por isso eu recomendo ler mais de uma versão, várias versões, para você pegar a riqueza daquele texto. Temos, portanto, que ler as Escrituras como uma aula que o Deus eterno nos dá. Eu sou o aluno e sento para ouvir Deus me ensinar. Fala, professor. É isso aí a Bíblia, gente. Fala, professor, que o senhor sabe tudo. Me fala aí. O que eu faço? O que eu penso? Por onde eu sigo? Então não é um livro antigo, como eu escrevi há muitos anos, cheio de naftalina. É um livro que é uma aula. Eu me recordo de Moisés. Quem aqui já foi à Jordânia? Ao Monte Nebo? Alguém já foi ao Monte Nebo aqui? Espero que um dia possa ir comigo. Vamos lá. Brincadeiras à parte, não tem previsão não, mas já fui lá 6 vezes ao Monte Nebo. Quando eu subi ao Monte Nebo, foi uma das experiências mais bonitas da minha vida. Eu chorei, que Moisés viu e não entrou. Eu ia pegar um ônibus e ia entrar. Sou um privilegiado, Moisés não teve esse privilégio. E quando eu cheguei no Monte Nebo, eu olhei as campinas de Moabe, porque o Monte Nebo está nas campinas de Moabe, a elevação, de onde se vê o Mar Morto, e nos dias bonitos se vê até Jerusalém. Eu não peguei nenhum desses dias, por causa do brilho, né? Ofusca. Aí eu fiquei olhando lá para baixo, mais ou menos uns 400 metros abaixo, e o povo sentado ali, e Moisés dando a sua aula, Deuteronômio todinho, são as aulas de Moisés para o povo. Todo mundo prestou atenção? Hein? Como diz o carioca, é ruim, hein? Que boa parte não prestou atenção. E vocês sabem o que aconteceu depois. Mas ele não só deu os 10 mandamentos, não só os demais mandamentos, como em Deuteronômio ele vai detalhando, vai explicando cada um a razão. É um mestre, é um professor. Penso que Deuteronômio é exatamente aquilo que Deus faz. A palavra de Deus é exatamente isso. Israel, olha, faz o seguinte. Agora, se você quer desobedecer, não venha me reclamar depois, quando começar a colher as consequências de sua desobediência. Simples assim. Agora, se você obedeceu, Israel, você sabe que você só vai se dar bem. O que você vai escolher? Gente, eu não sou burro. Eu vou escolher o que é bom para mim. Eu vou escolher o que é ruim? Essa é a nossa dificuldade. Então, todo mundo nos dá aula. Faz isso, faz aquilo. Tá bom para você? Então tá certo. Não, às vezes tá bom para nós, mas é péssimo. Mais ainda, em terceiro lugar, nós, e último, ou não, deixa eu ver aqui, tem mais 2, esse mais um. Nós devemos nos dedicar às Escrituras para sabermos mais e para viver melhor. Aí eu cito um texto bem conhecido, 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ou, na Bíblia Brasileira da Palavra,
Toda a Bíblia é inspirada pelo Deus eterno. Por isso, é valiosa para nos ensinar, para nos confrontar, para nos corrigir e para nos conduzir a uma vida íntegra. Por meio dela, quem ama o Deus eterno é aperfeiçoado e capacitado para fazer o que é certo. Eu quero ser o melhor profissional, seja qual for a minha área, eu devo ler a Bíblia. É claro que ela não vai me ensinar como pegar um bisturi, se eu for médico, mas vai me ensinar a amar o meu paciente, por exemplo. Então, isso muda tudo. Motivação muda tudo. Por exemplo, dei aqui um exemplo, né? Se eu sou um contador, tem aqui algum contador? Contador? Temos uma contadora. Eu perguntei contador. Então vamos repetir a pergunta. Tem aqui alguma contadora? Brincadeiras à parte, né? A Bíblia, aliás, a Bíblia é um livro de contabilidade. Você reparou nisso? O que é números? Contabilidade. Aqueles censos, contabilidade. Aquele probleminha na Nina Safira era o quê? Contabilidade. Declarou errado o imposto de renda e pum, pagou com a morte, né? No caso deles lá. Até a contabilidade da Bíblia está cheia de contabilidade. É assim qualquer outra coisa, né? Cheio de números, né, Paulo? A Bíblia é completa. Eu quero dizer que, é claro, a Bíblia não é um livro de contabilidade, não é um livro de estatística, embora tenha estatística, de psicologia, embora não seja um manual de psicologia, mas ela nos oferece os recursos para sabermos mais. Veja bem, sabemos mais para quê? Esse é o ponto, gente. Para viver melhor. Porque às vezes o conhecimento não nos leva a viver bem. Eu conheço pessoas que têm doutorado, pós-doutorado, sabem trilhões de vezes mais do que eu, mas são infelizes. Mas a Bíblia não. A Bíblia é um livro que nos faz feliz. Essa frase não ficou bem não, vamos corrigir, apaga aí o filme. A Bíblia é um livro que nos faz felizes. Eu falei nos, né? Como é que eu vou falar feliz? Para com isso. Por último, finalmente, irmãos, devemos ler e estudar a Bíblia com uma disposição amorosa. Gente, não adianta o pastor chegar aqui e dizer, irmão, leiam a Bíblia, vocês têm que ler a Bíblia. Não funciona. Se for por obrigação, não leia a Bíblia. Leia por amor, por paixão, por alegria. E adote uma metodologia rigorosa, organizada. Vocês conhecem a teologia? É uma piada tipo o pastor Lélio, que é um mestre. Eu nem chego a ser aprendiz. Eu sou como João Batista perto do Messias, nem consigo desatar os nós da sua sandália. Mas a piada é a seguinte, chama-se piada da teologia do dedo indicador. Quem conhece, por favor, ria. Quem não conhece, ria também. Senão meu autoestima vai lá embaixo, por favor, né? Levanta aí, já perto do almoço e tal. O cara diz, não, eu leio a Bíblia assim, Deus me fala, eu estou com um problema, eu abro a Bíblia, aponto o dedo, e o que eu apontar é Deus me falando. Aí ele abriu a Bíblia, pum, Judas foi e se enforcou. Não, Deus não está me falando isso de jeito nenhum. Fechou, abriu de novo, vai tu e faz o mesmo. O que eu estou dizendo na brincadeira, gente, é isso. Não é para ler a Bíblia com o dedinho indicador. Mas Deus não nos fala por esse meio? Fala. Mas isso é a exceção. Não é para todo dia eu abrir a Bíblia, pum, dedinho aqui. Todo dia, não. É para eu começar lendo a Bíblia toda. Aí cada um segue um método. Eu adoto um método. A leitura toda da Bíblia em 2 anos. Eu acredito que nós, pessoas normais, não conseguimos ler bem, eu acho, em 1 ano.
A gente não tem tempo. Nossa vida a gente escolheu esse estilo de vida, né? Não tem tempo para nada. Então, se você ler, então, 15 minutos por dia, bem lido, vai gastar 2 anos para ler a Bíblia toda. É o meu programa, que está disponível nas minhas redes sociais, você pode acessar caso queira fazer. Além disto, eu não acho que devamos ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Gênesis, Êxodo, você até lê. Levítico, Números. Quando chega em Josué, com aquela matança toda, a sua fé treme. Então, no meu plano, a gente lê, primeiro, um resumo de vários textos da Bíblia, mostrando o plano de Deus. A Bíblia tem um enredo. Alguns aqui sabem, nunca viram, evidentemente, que quando há aqueles desfiles da escola de samba, quando ela entra na avenida até o final, aquilo tem um enredo. Se você só olhar naquele minuto, não entende nada. Tem que ter um enredo. A Bíblia tem um enredo. E esse enredo é o seguinte: no princípio Deus criou os céus e a terra, o homem pecou, Deus enviou o Messias e o céu nos espera. É claro o plano. Então eu selecionei alguns capítulos da Bíblia que mostram esse plano. Aí vamos a Gênesis, vamos a Êxodo, e não lemos Levítico. Vamos a Números, Deuteronômio, Romanos. Por que Romanos? O que Romanos diz sobre nós? Nós somos pecadores. Nós gostamos da violência. É o ser humano, gente. Estamos prontos para ler Josué. Então, leia Josué. Aí vamos a Hebreus. Aí vamos a Levítico. Agora eu entendi esse tal do Levítico, gente. Porque todo o livro de Hebreus é um Levítico do Novo Testamento. As ordens, Melquisedeque, agora faz sentido. Não é um monte de regrinhas sem pé nem cabeça, não. Porque a Bíblia tem um enredo. Não necessariamente o enredo é o mesmo de Gênesis e Apocalipse. Aí depois lemos, ou nesse meio aí, acho que antes um pouquinho, nós lemos um evangelho. A cada 3 meses nós lemos um evangelho. Porque nós sempre temos que voltar a Jesus, senão a gente se perde. Então, por penúltimo, lemos Apocalipse. E por último, o Evangelho de João. Então, é uma sequência que considera a questão cronológica, a questão teológica e a questão espiritual. Então, tem milhares de pessoas lendo comigo, e toda quinta-feira, às 20 horas, nós lemos em voz alta uma seleção dos textos da semana. Você pode nos acompanhar, se tem compromisso, pode ver depois. É um método, é o melhor? É um método que eu tenho testado há 25 anos. E ao final, eu dou um certificado para quem completou aquela jornada, aquele estímulo. E tem sido de uma riqueza muito grande. Então, uma irmã da igreja, esposa de pastor, já falecidos os dois, né? Tem que colocar essa nota de rodapé aí. Falou: Israel, estou aqui nessa igreja, eu sou crente há 54 anos. Eu nunca li a Bíblia toda, só agora com você. Fiquei muito feliz. Há muitos anos em Belo Horizonte, estou terminando, eu era professor de escola bíblica, e eu pedi a um senhor, bem senhor, assim, da idade do pastor Lélio, para orar. Aí ele citou o Pai Nosso. Interessante, interessante. Falei: irmão, por que você citou o Pai Nosso? Você tem quantos anos de igreja? Ah, pastor, nessa igreja aqui eu tenho 50 anos. Por que você citou o Pai Nosso? Porque eu não sei orar. Não é mole, não. Não é, então,
nós temos que criar oportunidades para que as pessoas vejam a riqueza, a beleza da Bíblia, de modo positivo. Não vamos nos preocupar com o que estão perdendo, vamos estimular e falar do que os que leem estão ganhando. Então, por isso que eu sugiro, a metodologia não tem que ser essa, tem várias do YouVersion, da Sociedade Bíblica do Brasil, tem muitas versões. Então, o importante é que você organize a sua vida. Eu escrevo um bom dia diário, depois vai aparecer ali meus endereços, que eu mando por WhatsApp para milhares de pessoas. E numa conversa com uma pessoa, ela falou assim, pois eu estou aqui na cozinha. Aí eu escrevi um bom dia sobre a cozinha, o lugar da cozinha na nossa vida. Porque eu tenho um irmão vivo, bem velhinho já, quase falecendo, que ele tem o seguinte hábito: ele faz o café, ele acorda cedo, ele faz o café, ele e a sua esposa, faz o café, coloca o café na mesa, coloca a Bíblia e o seu caderninho de oração. Ele lê a Bíblia, anota nela o que ele quer anotar, tudo em papel, né? Ele é a antiga geração, é em papel. Vai no seu caderninho, ora por aqueles irmãos, risca aqueles nomes que já receberam a bênção que ele orou, acrescenta outros nomes. Ele tem um método. Rapaziada, tem muita gente jovem aqui. Qual é o seu método? Método, você sabe, é uma palavra grega que quer dizer caminho. Qual é o caminho com que você faz as coisas? Aí é muito comum eu, na rua, ver os jovens tomando um iogurte ou um Nescau, correndo para pegar o ônibus, aí entra no ônibus tomando Nescau ainda. Sabe o que é isso? É um método errado. É método, mas é errado. Sabe por que ele faz isso? Porque ele foi dormir mais tarde do que deveria. Logo, vendo um filme, vendo o Botafogo jogar, coisas boas da vida, não é? Vencer, que é tão boa que chega a ser rara. E aí, ele não consegue acordar na hora. Então, ele sabe que o ônibus passa às 7 horas, ele sai de casa às 6h59. Aí ele tem que sair correndo e não toma café. Não toma café, depois vai pagar o resto da vida com problemas no seu intestino, no seu estômago. Porque o método dele estava errado. O garoto foi me procurar, marcou comigo. Um dia ele não foi. Ok. No outro dia chegou uma hora depois. Falei, fulano, que hora você acorda? Eu acordo quando dá vontade. Que hora você almoça? Quando estou com fome. Tentei estimular o garoto, mas é de família o problema, mãe é assim também. Coitado, não deu e não vai dar nada na vida. Quem não tem método, não chega a lugar nenhum. Também na Bíblia, método. Hoje eu não estou com muita vontade não, tá? Mas eu já disse que eu vou acordar tal hora e vou ler a Bíblia. Então eu acordo tal hora, depois que eu abro a Bíblia, eu até esqueço do tempo. Não é? Método. Método. Jovens, se você não se convenceu de ler a Bíblia, mas se convenceu que tem que ter método, já está ótimo. Depois você vai incluir aí a leitura da Bíblia, a oração, no seu método. Não é? Se tem alguém aqui que corre ou anda, sabe que eu vou correr hoje 20 quilômetros. Tá. Mas geralmente você corre quanto? 5. Você vai correr 20? Não. Você tem que ir se esforçando até chegar àquela condição. É assim na vida. É assim prazerosamente. Eu quero deixar esse destaque. Por isso eu chamei a minha Bíblia, essa minha versão, eu chamei de Bíblia Prazer da Palavra. Porque eu quero que as pessoas leiam com prazer. Se não for para ler com prazer a Bíblia, não leia. Tem alguma coisa errada com você. Procure primeiro esse prazer.
Aí você vai mergulhar de braçada na maravilhosa palavra de Deus. Com isso eu paro por aqui. Se porventura perguntas, observações, comentários, críticas estou aqui. Ponha, por favor, a nossa brilhante igreja aqui, vou te contar, quase perfeita. Só não é perfeita quando eu não estou aqui, né? Se tivesse aqui seria perfeita, então. Perto da perfeição, falta pouco para a perfeição. Tudo funcionando, maravilha, parabéns ao multimídia. Até o som funcionou, porque é raro numa igreja o som funcionar. Sempre tem uma falhazinha, funciona, né? Hein? Aqui funciona. Aqui funciona. Aqui tem uma equipe boa, né? Tá aí o meu endereço, olha. Então, o meu e-mail, o meu Instagram e o meu YouTube e o meu telefone. Pega ali, me manda uma mensagem ou me adiciona, como você quiser. Todo dia de manhã vou lhe mandar uma mensagem de 2 minutos, texto, são 1000 caracteres e 2 minutos, às vezes 2:15, 2:20, às vezes 1:55, depende da velocidade que eu imponho à leitura nessa filmagem. E vamos estar juntos aí, participando das alegrias da palavra de Deus. Irmãos, a gente está caminhando para o final. A gente tinha aqui uma mesa redonda, ela vai continuar redonda, né? Mas tinha até um trono para o senhor sentar ali. Trono, não. Mas sou, né? Eu baguncei, sou coreto, né? Fala a verdade. Eu acho que o senhor está querendo escapar das perguntas, mas tem umas aqui de ontem, eu quero só fechar com as perguntas de ontem. E aí tem os endereços do pastor, a gente manda direto para ele, e ele, na boa vontade, ele vai atender. Qual o risco da versão se inclinar a uma linha teológica? Todas as versões se inclinam por uma linha teológica. Todas, né? Porque é feito por ser humano. Então, por exemplo, quando eu lido com o batismo, a palavra grega é baptizo, mergulho, dá uma vontade de colocar imerjo, mas eu não coloco porque seria um batistismo, não é? Então, eu não, deixo os nossos irmãos presbiterianos aqui, nossos vizinhos aqui tão de perto, também para ler essa mesma Bíblia. Então, esse é um cuidado. Eu sempre disse isso ontem, a minha oração é a seguinte: Senhor, não pode ter erro. Eu estou, acho que na 12ª revisão. Várias pessoas já fizeram a revisão, eu já fiz várias, vou fazer mais umas 2 ou 3 ainda. Não pode ter erro. E não pode ter nenhum tipo de tendência. Por exemplo, quando o eunuco e o Filipe estão lá, encontram água, dá uma vontade de dizer que é uma água corrente. Mas o texto não diz. Eu não posso dizer. Então, esse é o cuidado que eu tenho que tomar. Predestinação, por exemplo. Então, eu tenho que tomar um cuidado. Se Paulo diz predestinação, eu tenho que colocar predestinação. Embora... Continua. A linha teológica. Embora o Armínio... A predestinação e o livre-arbítrio se encontrem. É o meu livro Plano e o Caminho. Eu mostro que a Bíblia é predestinista e livre-arbitrista. Nós aqui fazemos teologia que Deus não faz. Como equilibrar a carga teológica e o liberalismo? A carta teológica? A carga teológica e o liberalismo. O liberalismo aí nessa... Eu acho que a Bíblia nos cura tanto do fundamentalismo, que também é uma desgraça, quanto do liberalismo. A Bíblia é a Bíblia, gente. É uma riqueza. Não é para ser lido de modo liberal. E não é para ser lido de modo fundamentalista. Irmãos, o fundamentalismo também é uma tragédia. Jesus disse: eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Aí eu pego em armas para esse ou aquele ideal. Ele disse isso? Não. Quando ele diz eu vim trazer a espada, eu vim trazer a decisão. É uma metáfora para decisão, não é uma arma.
Mas os fundamentalistas leem isso como sendo espada e enfio nos outros. Então, tanto uma leitura fundamentalista quanto uma leitura liberal, que não crê nos milagres. Vou dar um exemplo. Eu li um livro muito interessante de um autor já falecido, morreu cedo, etc., em que ele diz o seguinte, lindamente escreveu assim: no dia em que Jesus entrou em Jerusalém no jumentinho, Pilatos entrou com o seu enorme cavalo romano. Olha que beleza, contradição. Mas isso não está na Bíblia. Mas certamente ele tem alguma outra fonte importante. Foi no nota de rodapé? Não tem. Foi da imaginação dele. Porque esse autor, ele acha que tem coisas que estão na Bíblia que Jesus não disse. Então ele faz parte do negócio chamado Jesus Seminar, que se reúne em Nova York, ele fazia parte, e que dizia, isso Jesus disse, isso ele não disse. Só que a cada ano eles mudam. Bom, agora eu acho que aqui ele disse, mas isso aqui que ele disse, ele não disse. Brincadeira, né? Vamos em frente. Como devemos orientar a leitura da Bíblia às nossas crianças? Elas devem seguir o mesmo plano de leitura que o nosso? Já me perguntaram aqui se uma criança que lê a Bíblia infantil, se ela pode receber também o diploma. Sem dúvida alguma. Nós vimos aqui as crianças, que maravilha, né? Mas é uma perspectiva da idade da criança. Então, eu escrevi 6 livros infantis. Infelizmente esgotaram, é muito caro, nunca mais a editora reimprimiu. Era uma vez na Bíblia, em que eu conto a história da criação do mundo, mas ficcional, da minha pena, não é um texto bíblico, não. Eu pego a Bíblia e reescrevo para que as crianças entendam. A história de Sara, que para mim é a mais bonita, toda rimada, né? A história de Jacó e seus irmãos. Então, eu aprecio a Bíblia da garotada, a Bíblia da infância, isso é muito válido. Não adianta ficar empurrando uma Bíblia que fala, vós sois a luz do mundo, para uma criança, não faz o menor sentido, é dizer, não leia a Bíblia. Vamos colocar numa linguagem que elas entendam, que elas possam compreender. Pastor, vamos encerrar aqui, a gente vai cantar. Obrigado por Você falou que até 11h30, eu acreditei. Então não vamos cantar. Para terminar, não é nós dois que vamos cantar, não. Bom, se eu cantar, eu garanto. Você quer mandar o povo embora? Me mande na hora. Me mande eu cantar. Está na porque hora na de mandar segunda embora. linha já não tem mais ninguém. Gente, eu quero dizer, eu só canto em todos os caras de pé? cemitério. Até hoje, nenhum morto reclamou.